Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do feijão. Quem vai ajudar a gente nessa conversa, como sempre, é o Marcelo Eduardo Líderes, ele que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Marcelo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu. Marcelo, vamos começar falando sobre um assunto de momento, né, que tem mobilizado, tem chamado a atenção de vários setores da produção, inclusive o do feijão, que são as paralisações, as movimentações dos caminhoneiros. Como é que o setor do feijão, o setor dos pulses, está observando essas movimentações nesse momento? Olha, até agora a gente não tem um maior impacto, até porque alguns empacotadores em cada local de consumo importante, como as capitais, puxaram um pouquinho mais de feijão do que o normal antes do dia 7, prevendo a possibilidade de uma paralisação. Então, é bem provável que se o consumidor buscar a mesma quantidade que ele sempre busca nesse período do mês, a gente leve até uma semana a 10 dias para sentir mais forte aí algum tipo de efeito da paralisação. Só que antes disso, o que a gente imagina é que é bem provável que alguns polos sintam dificuldade com os combustíveis, antes de sentir dificuldade do feijão lá nas prateleiras propriamente dito. Mas então, se essas movimentações permanecerem, houver realmente fechamentos de muitas estradas, esse problema pode vir a aparecer lá na frente. Exato. Nós acreditamos que os centros maiores têm maior dificuldade em receber volume normal de produtos básicos, entre eles o feijão, enquanto no interior é bem provável que a dificuldade maior esteja por conta dos combustíveis. Quer dizer, até tem o produto, que talvez não tenha combustível para carregar e levar para o local de consumo. Então, as pequenas cidades têm um impacto menor nos produtos básicos em regiões, já que o Brasil produz feijão em diversos estados, né, então não deve sentir tanto nos primeiros dias. Agora, os grandes centros vão sentir primeiro. Se o consumidor der uma corrida, vamos supor que bata o receio de que isso possa ser estendido por mais dias, e o consumidor corre para dar uma reforçada no seu estoque de alimentos em casa, aí a gente vai ter, com certeza, chamando a atenção aí da imprensa em geral, o feijão. O feijão tende a diminuir rápido daí nas prateleiras. A continuar, e se o consumidor sentir que isso entra semana que vem em diante ainda parado, aí é provável que o consumidor corra buscar dar uma reforçada. E aí, Marcelo, nesse momento, olhando agora para o lado dos preços, como é que estão girando os preços do feijão, tanto para o produtor como para o consumidor? Qual que é a análise que a gente pode fazer de mercado nesse momento? A análise de ontem é que a maioria dos empacotadores não comprou, mandou até alguma oferta mais baixa, que se fosse o caso, comprava, pagava e mandava retirar depois, dependendo do perfil do vendedor, do produtor, né? Mas aí os produtores não aceitaram. Por que houve menos volume? Porque o empacotador está com dificuldade, logicamente, com o receio do transporte. Né, comprar e não carregar, normalmente isso é pago sobre rodas, ou seja, o caminhão vai até lá na fazenda, carrega, pesa, e o comprador manda daí o pagamento depois de ter o peso da carreta. Mas com a dificuldade de carregar, o mercado ficou parado. Nominalmente não, alguns negócios aconteceram numa faixa de R$270 em Goiás para mercadoria extra, 280, dependendo do prazo, até 285, estamos falando de feijão carioca no estado de Minas. No Paraná, alguma coisa de feijão nacional a 280, 285, na região sul do Paraná, 300, 310 na fronteira com a Argentina, já do lado brasileiro, já nacionalizado, é o valor de indicação. Agora, claro que tem aí um componente aí que ontem
também teve uma valorização, que é o dólar, né? É um componente que pode fazer diferença aí. Marcelo, a gente perdeu a sua imagem. Só vê se você consegue voltar com ela para a gente, por favor. Voltou? Ainda não. Aí, agora a gente tem você de volta, Marcelo. E aí, pensando nos próximos dias, daqui para frente, qual que é a tendência de preços? O que é que a gente pode esperar dessa flutuação, Marcelo? Por enquanto, não são esperadas grandes valorizações, não ocorreu uma queda nos preços que poderia ter acontecido no mês de agosto, afinal de contas, entre julho e agosto, nós tivemos 70%, 75% da terceira safra sendo colhida, parte disso foi comercializado, mas não foi suficiente para reduzir os preços como o ano passado. O ano passado chegou a R$200, R$210 nesse mesmo período. Esse ano ficou aí na casa dos 270 na média, né? Então, até agora é o valor que se manteve. Durante o mês de setembro, nós devemos ter aí os outros 25% a 30% da área total da terceira safra sendo colhida. É uma mercadoria que, em si, estimula o consumo, porque é um feijão branquinho, novinho, caldo grosso, é tudo que o consumidor gosta. Né? É o feijão que puxa a segunda concha, a gente brinca, porque ninguém se satisfaz comendo só uma conchinha desse feijão, vai querer um pouquinho mais. Tem esse aspecto, e isso é típico do feijão colhido sob irrigação, um feijão de excelente qualidade. E nós temos agora um longo período pela frente. Nós temos safra importante sendo colhida lá em janeiro. Antes disso, sai alguma coisa de feijão mais no final do ano do estado de São Paulo, mas não são volumes importantes que venham a empurrar o preço muito para baixo. O preço é considerado um bom preço ao produtor. Os produtores têm comentado que abaixo de 270, referência de Goiás e Minas, eles não vão vender. Eles travam e não vendem e preferem esperar. E acima disso vão comercializando na medida em que tenha demanda. Então, Marcelo, daqui para frente, até a chegada dessa nova colheita em janeiro, a gente pode ter um aumento nesses preços aí nessa reta final de ano? Dentro de condições normais da economia, eu diria que sim, mas nós não estamos vivendo condições normais. Nós temos uma quantidade de desempregados importante, nós temos indicativos de diversas instituições de que há pessoas com déficit alimentar. Então, se tem pessoas com déficit alimentar, eram pessoas que estavam se alimentando com volumes regulares até agora e diminuíram. Se isso agrava de agora até o final do ano, as questões de renda da população agrava, provável que nós tenhamos parte da classe média cortando supérfluos e aí, sim, vindo com um consumo maior por os alimentos básicos, mas parte da classe menos favorecida, que já tinha baixa renda, já tinha cortado tudo que podia, eles vão ter dificuldade e vão depender muito, nesses casos, de doações. E aí, como nós vimos lá durante a pandemia, doações, pessoas que estão em situação de risco, sem condições. Então, vai depender muito dessa movimentação da sociedade e da situação econômica. Se você colocar na ponta do lápis o volume a ser colhido e a demanda média para um período como esse, normal dos anos anteriores, eu diria para você que a tendência é de alguma alta, sim. Nós não estamos falando de preços explodirem de agora até lá. Não, tem feijão, o feijão vai ter um controle por parte dos produtores, eles vão vendendo da medida em que tenham necessidade de caixa e vai ter menos feijão do que tínhamos o ano passado nesse mesmo período, com esse contraponto, né, que é a questão econômica e de quanto a população tem de dinheiro no bolso para produtos básicos. E aí, Marcelo, pensando nessa próxima safra, que vai começar a colhida aí em janeiro, como você destacou, quais são as perspectivas desse momento para esse próximo plantio, um plantio que vem reduzindo ao longo dos últimos anos? O que a gente pode esperar nesse momento para 2022? De maneira geral, nós temos aí uma diminuição ao redor de 22% a 25% de todos os feijões, e a área plantada de feijão carioca nos últimos anos reduziu 40%, 43%.
em relação a 5, 6 anos atrás. A própria Conab já declarou que ela espera para o ano que vem a mesma área plantada durante o ano. Então, a primeira safra é provável que nós tenhamos a mesma área ou uma área até um pouco menor do que nós tivemos e que foi colhida em janeiro, fevereiro desse ano. Outro fator importante é que o Paraná, mesmo que ele mantenha a área plantada e colhida em janeiro, provavelmente essa área vai diminuir a quantidade de área destinada ao feijão carioca e aumenta um pouco a área de feijão preto. Então, aí nós teríamos menos feijão carioca de novo. Lembrando que o feijão carioca é o mais consumido no Brasil. Então, com esse cenário, nós não vemos cenário de risco para o produtor que decidir plantar agora ainda e aproveitar os preços que vão estar sendo praticados em janeiro, fevereiro e março. A gente sempre chama a atenção do produtor de que a soja que ele está plantando, o milho que ele está plantando, já está precificado. Na maioria das vezes ele já planta, já negociado esse produto, já com o seu valor lá para a época da colheita. Porém, o feijão vai refletir essa área menor, não agora, ele vai refletir lá na frente. Então, não é improvável que nós tenhamos preços iguais ou maiores até em reais do que o valor praticado hoje. E aí, Marcelo, essa situação no Paraná que você citou, essa diminuição na área do carioca e aumento no feijão preto, a que se dá esse movimento? Um dos fatores é que nos últimos anos o clima não tem sido dos mais simpáticos à cultura do feijão aqui na região sul. O feijão preto tem uma característica de ser plantado nas regiões sul do Paraná, norte de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, e essas regiões têm tido um sucesso maior com o plantio do feijão preto, até porque, se porventura houver em algum momento um excesso de chuvas, o feijão preto sente menos. Feijão preto, feijão vermelho, eles sentem menos, por quê? Porque eles são menos propensos a ter manchas. O feijão carioca mancha um pouco mais. E também as áreas que normalmente plantam feijão carioca, que seria a região dos Campos Gerais, a região do sudoeste do Paraná, eu diria ali Cascavel, seria o oeste do Paraná, de Cascavel para cima, e aqui de Ponta Grossa para cima até o norte do Paraná, são regiões também que têm a possibilidade de plantar soja e tem boas condições, inclusive, de a própria topografia das áreas são menos quebradas, consequentemente facilitam mais o plantio da safra de feijão, de soja. Então eles optam pela soja, onde seria uma área de feijão possível de aumentar feijão carioca, e na região sul, que é o Paraná, aumenta um pouquinho a área de feijão preto, até porque também o feijão preto apresentou um excelente preço nos últimos meses. E, Marcelo, essas atividades de plantio para essa próxima safra, essa primeira safra, quando é que devem começar nas regiões produtoras? Já começaram. Então, logo passou ali aquele período do impacto das últimas geadas, várias regiões já começaram a fazer esse plantio. Um indicativo de que a feijão carioca é um pouco menor é que as sementeiras têm relatado um volume menor de sementes sendo destinadas para o Paraná de feijão carioca e um volume um pouco maior de feijão preto. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado do feijão, tanto do lado da produção, do lado dos preços também, essa situação pontual dos caminhoneiros que a gente vai seguir acompanhando por aqui. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O recado é para o produtor que ainda tem tempo de optar aí para o plantio dos próximos meses, é que olhe com bastante atenção, com bastante carinho o feijão. É um momento que todos os feijões devem dar um resultado excelente no início do ano que vem. Fica aí o nosso incentivo aos produtores que olhem com carinho essa cultura. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. É um prazer, um viva feijão para todos, né? E vamos em frente.
O Marcelo Eduardo Líderes, ele que é presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, conversou com a gente para trazer um panorama completo de todo esse setor do feijão, tanto do lado da produção como o lado do mercado, as preocupações do produtor nesse momento. Olhando primeiro para o lado da lavoura, o lado do produtor, as atividades de plantio da próxima safra, que vai ser a primeira safra de feijão, colhida lá no mês de janeiro de 2022, já começaram. E aí uma situação importante para ficar atento. Lá no Paraná, a área de feijão carioca está diminuindo, ao passo que a área de feijão preto está aumentando. Marcelo explicou essa movimentação em função de dois fatores principais. O primeiro é que o feijão preto é mais resistente a condições climáticas e o segundo que o feijão carioca é costumeiramente produzido em áreas mais propícias para a soja, então o feijão acaba perdendo nessa concorrência. É um movimento que tem se observado nesse momento, mas a análise, a recomendação do Marcelo Líderes é que aquele produtor que ainda tem condições de optar, de fazer opções para o plantio dessa primeira safra, pode optar pelo feijão, as condições são boas, o cenário e as perspectivas são positivas, inclusive para preços muito positivos lá no primeiro trimestre de 2022, preços que podem ser até maiores do que os atuais, que já estão remuneradores nesse momento de término de vendas da terceira safra e início de um período de entre safra, que existe uma tendência de um pouco de alta nos preços. Claro que toda a condição da economia vai reger muito essas movimentações, uma queda de consumo pode segurar um pouquinho esses preços, mas a tendência nesse momento é de uma pequena elevação nos preços nessa reta final de 2021 até a chegada da próxima safra no ano que vem. Marcelo também destacando essa questão dos preços que estão positivos nesse momento, preços em que o produtor opta por fazer essas negociações, preços remuneradores nesse momento e uma preocupação, um acompanhamento de perto de toda essa questão dos caminhoneiros, essas movimentações nas estradas, nas rodovias nacionais. Nesse primeiro momento não chega a afetar o setor do feijão. Marcelo explicando para a gente que as empacotadoras receberam mais cargas de feijão antes do dia 6 de setembro, justamente prevendo algum tipo de movimentação nesse sentido, como a gente acompanha nesse momento, e aí tem um estoque um pouquinho maior para aguentar um período de paralisações. O Marcelo destacando que por volta de 6 dias, portanto, daqui uma semana, caso essa situação permaneça, esses bloqueios se intensifiquem, aí sim pode começar a acontecer algum problema, isso se a linha de consumo se manter estável, se manter como costumeiramente acontece nesse período do mês. Caso o consumidor promova uma corrida para os supermercados para se abastecer e comprar mais feijão, aí essa situação de problemas de abastecimento pode se antecipar, pode chegar mais cedo, então é preciso manter a calma nesse momento, manter o consumo dentro das linhas esperadas para manter esse abastecimento positivo, esperando que toda essa situação com as estradas e as rodovias nacionais possa se resolver daqui para frente. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.